nosso tema neste painel, que me incumbiram e com muita honra aqui estou para poder moderar, trata de mecanismos de aprimoramento das investigações criminais, reflexões sobre o poder de investigar. Eu pouparei todos os senhores e as senhoras das minhas ponderações e intervenções sobre o tema, porque nós temos as maiores capacidades e inteligências sobre o tema à mesa, me ladeando. Portanto, eu tenho a honra de passar inicialmente a palavra, pelo tempo de 10 minutos, ministro Sebastião. Não dará tempo para que 10 ministros falem hoje, mas ministro Sebastião é ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos para nos abrilhantar com sua palestra, mas a mesa é excessivamente tolerante, né? Não sei se todos os amigos e as amigas que estão aqui tolerarão o calor, mas Vossa Excelência fique à vontade para que nos próximos 10 minutos, ou pelo tempo que Vossa Excelência achar necessário, possa fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Eu sempre falei que direito penal é muito mais interessante que ICMS, arbitragem, essas coisas todas. E a gente está vendo aqui que realmente atrai muito mais atenção. Finalmente acordaram para a importância do direito penal. Muito bem. Sidney está olhando lá atrás para mim, eu cantei a bola. Bom, eu vou respeitar o tempo, né? Diferente que alguns advogados fazem no tribunal, mas eu vou procurar respeitar o tempo, até porque eu acredito que várias coisas que vão ser ditas aqui vão bater. Deixa eu colocar aqui para não dizer que eu não estou... Está marcando aí? Já foram 36 segundos. Bom, não, pode ir. A minha ideia... Na verdade, eu acho que todo mundo que está no dia a dia do direito penal sabe que, nos últimos tempos, a quinta e a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça tem avançado muito no reconhecimento de determinados direitos e garantias. Eu acho que nós temos revisitado alguns temas relevantes e a ideia é apresentar aqui justamente algumas coisas que são próprias, ou seja, algumas questões relevantes, principalmente a questão probatória, que o tribunal tem visto. Eu fiz uma coletânea de precedentes aqui, alguns eu acredito que dei uma olhada rapidinha na apresentação do Rogério e deve fazer referência também. Mas, de qualquer forma, a apresentação está aqui disponível, tá, para a organização, se ela quiser depois distribuir tudo, para mim não tem problema nenhum. A primeira vocês vão perceber pela linha dos precedentes que, na verdade, a ideia do tribunal é preservar, fazer prevalecer os direitos individuais, aquelas garantias constitucionais relacionadas à privacidade, essas coisas todas. Eu acho que a importância é essa, dizer que o Estado pode investigar, mas tem que respeitar alguns limites. Há um precedente, eu tentei achar outro dia, eu não achei, mas é do ministro Vilmar Galvão, ainda no Supremo Tribunal Federal, em que ele termina, naquela decisão, eles estavam anulando alguma investigação por problema de vício de fundamentação da decisão que havia autorizado a interceptação eletrônica. E ele usou uma expressão que eu nunca me esqueci, que é o custo de se viver num Estado de Direito. Então, constantemente, a gente recebe algumas críticas dizendo que nós estamos apegados a determinados preciosismos, a determinados formalismos, mas eu sempre digo que esses preciosismos e formalismos, quando eles chegam na nossa porta, eles vão interessar muito. Quando é na porta dos outros, são filigramas, mas quando é na nossa porta, todo mundo se apega e começa a se lembrar disso, né? A gente lembrou isso há pouco tempo, algumas pessoas que pregavam inclusive o uso de provas ilícitas, e que na última hora começa, opa, peraí, isso não pode ser utilizado, isso não pode, eu tenho que ter direito a isso, direito àquilo, prescrição, todas essas questões que eram utilizadas como chicanas, né, da defesa, elas começam a ter importância quando chegam no nosso quintal. Então, a primeira questão que eu faço aqui, eu vou fazer um comentário ligeiro. Essa é uma decisão onde havia uma discussão sobre a possibilidade de se utilizar de informações
oriundas dessas informações financeiras, né? Há um entendimento do Supremo de que quando o órgão financeiro, COAF, Receita Federal, descobre uma determinada, ou percebe a ocorrência de uma determinada ilegalidade, ela pode encaminhar aquilo para os órgãos de fiscalização e controle, para a polícia, para o Ministério Público, para investigar. O inverso não pode acontecer, ou seja, o Ministério Público não tem, nem a autoridade policial, tem legitimidade para requerer diretamente à autoridade financeira informações sobre quem quer que seja. Ele necessariamente terá que passar por uma autorização judicial. Essa aqui é uma questão que provavelmente o Rogério vai falar, que talvez o ministro Rogério, não é por ser aniversário dele hoje, não, mas ele tem realmente contribuído de forma fundamental no tribunal, principalmente nessas questões, ou seja, reconhecimento fotográfico, a questão do reconhecimento fotográfico, a questão da busca e apreensão pessoal, residencial, busca, sabe, eu acho que ele tem trazido esse tema a debate, e uma coisa que é fundamental nós reconhecermos, é a importância da Defensoria Pública nesses processos. Todos esses temas praticamente foram suscitados pela Defensoria Pública em casos que eu acho que é uma resposta, inclusive, àqueles que criticam o tribunal e falam que o tribunal só atua em casos relevantes, em casos com advogados renomados, etc., mostrando que, na verdade, o grande volume de processos que bate às nossas portas são processos que atendem, relacionados a pessoas sem condições financeiras, a pessoas desprotegidas. Então, essa questão do reconhecimento fotográfico, ou seja, a obediência do 226, e principalmente destacando a falibilidade da memória, né? Ou seja, que mesmo quando esses procedimentos, o procedimento do reconhecimento se dê de acordo com o 226, a prova dele decorrente deve ser vista com ressalvas, ou seja, ela tem que estar dentro de um contexto probatório. Questão do domicílio, ou seja, segue mais ou menos a mesma linha, a questão da busca e apreensão domiciliar com a busca e apreensão pessoal, a busca e apreensão locomotiva. Na verdade, o que nós falamos sempre é a necessidade da existência de um fundamento real que justifique aquela busca e apreensão, desde que não haja, obviamente, mandado judicial. A necessidade de que esse contexto seja observado. As alegações mais costumeiras que nós ouvimos, denúncia anônima, alguém disse, a pessoa estava numa posição suspeita, ela ficou com medo da aproximação da polícia, essas coisas todas que são argumentos, o cheiro de maconha, eu estava lá longe, eu vi pela janela aberta, ou seja, você tem que ter um mínimo de razoabilidade, um mínimo de justificativa para abusar, para quebrar um direito que é garantido constitucionalmente, que é o direito à privacidade. Esse ponto aqui é um ponto extremamente relevante e que eu acho que é o item 13 da emenda, o relator foi o ministro Rogério Schietti, que fala da questão do uso de câmeras e de outros procedimentos que corroborem ou a autorização da polícia para entrar dentro da casa, ou que corroborem que houve uma autorização ou que havia uma justa causa para aquilo lá tudo. E aqui é uma recomendação no voto do ministro Schietti de que de um prazo que isso fosse fixado. Ele, num primeiro momento, essa decisão veio a ser, eu acho, flexibilizada pelo Supremo, não digo nem flexibilizada, há uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes, entendendo que naqueles casos em que há um encontro positivo, né, ou seja, que aquela ação dá um resultado, essa falta de um fundamento justo ficaria relativizado, mas, de qualquer forma, o que eu chamo a atenção aqui é que na arguição de descumprimento de preceito fundamental 635 do Rio, o ministro Edson Fachin, recentemente, ele manteve a determinação à polícia carioca do uso de câmeras. Então, eu acho que foi e a gente tem notícias disso, ou seja, em São Paulo, a notícia da queda da mortalidade da ação policial, justamente após o uso da câmera. Eu sempre falo que é uma proteção não só para o próprio indivíduo, como para a própria autoridade policial. Essa aqui é uma decisão da sexta turma também, que nós discutimos a questão, havia um mandado de busca e apreensão geral
em relação a 5 comunidades cariocas. E foi um habeas corpus coletivo, nós conseguimos suspender, nós decidimos suspender esse mandado de busca e apreensão, justamente pela impossibilidade de você dar conceder uma ordem dessa dimensão sem qualquer justificativa apropriada. Busca pessoal, fundada suspeita, alegação da atitude suspeita. Eu sempre falo, né? Você imagina qualquer um de nós, se vamos estar andando na rua aqui em Portugal, ou seja, vamos transferir para o Rio de Janeiro, todo mundo andando, passa um carro de polícia, você está com sol na testa, bota um boné. Imagina se a autoridade policial achar que aquilo é uma atitude suspeita e resolver te parar no meio da rua, fazer um baculejo e não sabe mais o que vai acontecer na frente de todo mundo. Então, é mais ou menos isso, ou seja, é uma necessidade de que essas ações invasivas tenham sempre uma justificativa. Meu prazo está acabando. Não, fica à vontade. Não. Eu vou fazer aqui, eu vou chamar a atenção por uma questão. Quando a gente fala de baculejo, isso aqui é um livro, todo mundo sabe que eu gosto de fotografar, isso aqui é um livro de um fotógrafo do Rio, que ele fez ele adotou uma criança negra, e no livro ele conta vários motivos, vários momentos que ele passou com essa criança, né, de desconforto. E aí, em determinado momento, nesse livro, ele fez um registro fotográfico de pessoas pretas, negras, ele registrava num primeiro momento da entrevista e depois, num segundo momento, ao final da entrevista, quando tinham conversado justamente sobre esse tema. E é impressionante nesse livro, o nome está aqui, né, do outro lado, do lado de cá, em que você nota que a primeira fotografia, logo no início, a pessoa normalmente está sorrindo, um olhar leve, um rosto tranquilo, e, ao final da entrevista, o rosto está transtornado. E aqui eu citei de várias alegações, tem essa que eu fiz questão de citar, que era de uma moça que fala, assistente social, que ela diz: eu tinha 17 anos, estava voltando da escola para casa às 10 da noite, de moto com minha mãe, subi na moto com a mochila nas costas, a viatura nos parou como se fossem 2 bandidas, o policial saiu do carro com um fuzil nas mãos, gritando: desce, desce. Eu era uma menina, cheguei em casa e chorei pra caramba. Nossa vida de preto é muito difícil. Eu me senti completamente humilhada, inferiorizada. Na verdade, gente, eu acho que, eu tenho falado ultimamente, que nós precisamos acabar com aquele mito de que o Brasil é um país amigável, né? Que não existe preconceito, não existe racismo, nada. Eu acho que esse tipo de atitude, né, ele mostra justamente o contrário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque... Questão de revista íntima também tem limitações, a revista íntima só com uso com razão justificativa, quebra de sigilo Teleton, ou seja, o uso do WhatsApp, ou seja, são todas essas decisões, notícia anônima do crime apresentado com a captura da tela de conversas de WhatsApp, ou seja, todas essas recentes decisões do tribunal, elas têm como objetivo preservar os direitos individuais, as garantias individuais. Eu espero que a gente caminhe nesse novo andar, né, que a gente consiga que isso se consolide, e mais do que isso, de que isso desça e a autoridade policial e o Ministério Público comecem também a pensar desse mesmo jeito, ou seja, de respeitar esses limites. Provavelmente, se existisse um controle maior por parte do Ministério Público, numa de suas competências, que é o controle da atividade policial, provavelmente grande parte dos processos que hoje chegam no tribunal não chegariam. Tá certo, gente? Muito obrigado. A apresentação está à disposição aí para quem quiser ver depois. Muito obrigado, ministro Sebastião Reis. Não obstante a exiguidade do tempo, Vossa Excelência traz luzes à questão que aborda em sua palestra e, por isso, agradecemos mais uma vez a sua participação. Eu faço o registro da presença, que nos honra muito nessa plateia, dos ministros Belize, Saldanha e Joel Pachonic. Muito obrigado pela presença dos senhores que vêm a prestigiar este encontro. Eu passo a palavra para o próximo expositor, que é o ministro Rogério Schietti Cruz, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil e doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 10 minutos.
A segunda... Aí. Muito bem. Bem, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu saúdo o presidente da mesa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, José Alberto Simonetti. Uma mesa ítalo-brasileira, né? Belo, Marighetta. O Reis é português, mas também sou, então estamos em casa. Simonetti, Schetti, Tortman e Calegari. Né? Coincidência. Uma satisfação, né? Saúdo também meus colegas aqui, o Joel, o Saldanha, a Delise. Saúdo a Ana Maria Reis, em nome de todos os advogados. De fato, né, a gente tem, tanto a quinta quanto a sexta turmas, tem avançado nessas políticas criminais que, tradicionalmente, produzem um sistema de justiça criminal absolutamente anacrônico e ainda carente de muitos avanços. Nós temos procurado provocar as instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, a Advocacia e o próprio Poder Judiciário para que se reformulem, para que possam ter um novo olhar sobre o trabalho que cada uma delas exerce, porque são todas instituições absolutamente indispensáveis para o correto funcionamento do sistema de justiça criminal. Eu havia até preparado uma apresentação, mas eu vou pular isso, porque, na verdade, deixo aqui à disposição, eu iria mencionar alguns precedentes. O Sebastião já antecipou praticamente todos. Eu teria que acrescentar alguma coisa sobre o valor do inquérito policial na formação da convicção judicial, enfim, na prova, que, no nosso entender, hoje não se admite mais, o que não é nenhuma novidade, mas ainda, infelizmente, pensávamos assim. Não é possível condenar ou mesmo pronunciar com base em prova indiciária, prova colhida no inquérito policial. Portanto, eu passaria já para o final, e sobre esta palavra, esta frase, eu vou propor uma reflexão de todos nós. Deixa eu ver se alcança aqui. Exatamente. Processo penal é produto da cultura ou civilização. Civilização e processo são termos correlatos de Giuseppe Bettiol. O que nós procuramos fazer, né, e isso é um trabalho realmente conjunto, advocacia, Ministério Público, Poder Judiciário, academia, né, porque esse diálogo com a academia é essencial, é fundamental para que nós nos atualizemos, para que nós recebamos as críticas e possamos, sobre elas, refletir e avançar. É um trabalho que procura atualizar o discurso da Constituição, que é um discurso teórico, um discurso programático, e cientes de que o processo penal é a Constituição em andamento, em viva voz. Eu sempre digo que o direito penal é fundamental, mas é o processo penal quem dá a cara de uma sociedade. É ele que dá o ritmo, que dá motriz, né? E, portanto, essa atuação diária se faz no cotidiano, portanto, das delegacias, dos fóruns. É ali que nós verificamos se, efetivamente, o processo penal pensado está sendo bem aplicado, se a realidade dos tribunais corresponde àquilo que se pensou nos livros, nas ideias. O mundo do ser sendo checado para confirmar o mundo do dever ser. E quando nós vamos analisar o inquérito policial, por exemplo, e eu vou ficar só nisso, porque eu acho que o processo penal em juízo, quando ele efetivamente é um processo, tem com alguns retrocessos e com alguns desvios, mas o processo penal que se realiza no foro é algo já sedimentado e com uma boa base, digamos assim, uma base que nos permite dizer que praticamos um processo penal moderno, né? Enfim, se nós olharmos o nosso Código de Processo Penal, no que diz respeito às garantias individuais, vamos ver que o que fazemos no Brasil é o que se faz em Portugal, o que se faz na Itália, o que se faz nos Estados Unidos, com as suas características, mas todos no processo penal têm assegurados aqueles direitos mínimos, contraditório, ampla defesa, direito à motivação, duplo grau de jurisdição, publicidade, etc., né? Mas o que se realiza em uma delegacia de polícia ainda é um mistério. Nós não sabemos o que
que se passa em uma delegacia de polícia e muito menos o que se passa nas ruas, quando os cidadãos são, de alguma forma, abordados pelos agentes de segurança pública. O que a Polícia Militar faz com os cidadãos e o que uma autoridade policial faz com um cidadão numa delegacia é algo ainda pouco controlável. O Ministério Público teria este papel de controle externo, mas nós bem sabemos, eu tenho essa experiência própria, fui membro do Ministério Público 26 anos, a Miguel Saldanha costuma dizer que o cheiro do querosene continua lá, Saldanha? E, portanto, eu bem sei que nós não conseguimos fiscalizar corretamente o que se passa na atividade policial. E é por isso que nós temos procurado avançar, não criando dificuldades, não embaraçando o trabalho da polícia, não dizendo que o policial é arbitrário, é truculento, muitas vezes é. Nós respeitamos o trabalho da polícia, é fundamental que tenhamos uma polícia que possa coibir os crimes, que possa prender criminosos, que possa corretamente investigar as condutas ilícitas e trazer ao Poder Judiciário um conjunto de provas mínimas que nos permitam bem julgar. Mas, infelizmente, a tradição das nossas polícias é uma tradição autoritária. Talvez porque não tem essa fiscalização, talvez porque os atos são praticados distantes daqueles órgãos que normalmente poderiam coibir essa prática, né? Um promotor, um juiz, o próprio advogado. Então, e outra, o público destinatário dessa atividade quase sempre é o público das periferias. São jovens, negros, né, mal vestidos, desempregados, sem educação formal e totalmente desamparados e invisíveis. E, portanto, são alvo fácil para todo tipo de truculência e todo tipo de abuso. Quando nós procuramos, então, fixar essas diretrizes, o que nós estamos tentando fazer é dar civilidade a essa investigação, trazer o inquérito policial a um patamar de uma atividade estatal que minimamente possa representar algo correspondente àquele modelo constitucional, aquela república fundada, como diz o artigo 1º, inciso 3º, na dignidade da pessoa humana. Nós não estamos impedindo o trabalho da polícia, embora muitos assim o digam. E eu vou aqui, até para não avançar no tempo, exemplificar com duas questões muito rapidamente. A primeira delas, a invasão de domicílio. Quem são os destinatários das invasões de domicílio pela polícia? São essas pessoas que eu mencionei, né? Acredito que nenhum de nós aqui, talvez uma exceção ou outra, já foi vítima de um ingresso da polícia no seu domicílio. Mas as pessoas que moram nas periferias são frequentemente abordadas, geralmente a partir de uma denúncia anônima, o que leva o policial até a porta da residência. E, curiosamente, essas pessoas que moram nesses barracos, nas periferias, nas favelas, nas comunidades, ao receberem a visita de policiais armados, fortemente armados, os convida, naturalmente, para ingressarem na residência, inclusive mostrando onde está guardada a arma ou a droga, né? Antes oferece café. Oferece um cafezinho, claro. Então, é uma coisa assim, muito interessante, como são realmente educadas essas pessoas, né? Então, é preciso que essas diligências, para terem algum valor, sejam corretamente documentadas. E o que se pode fazer para dar transparência a isso é filmar. E, felizmente, hoje, quase todas as polícias militares estão progressivamente incorporando webcams, câmeras enfim, acopladas aos uniformes, e isso tem reduzido não só o grau de letalidade policial, porque a polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre no mundo, mas também tem dado um valor epistêmico a esse material que é incorporado aos inquéritos muito grande, né? Porque o que nós temos hoje é uma prova absolutamente frágil, sem consistência alguma, e que tem permitido, muitas vezes, a juízes condenar com base em algo que foi produzido à distância, sem nenhum tipo de vigilância, sem nenhum tipo de confiabilidade e valor epistêmico, portanto, né? Passando para a delegacia de polícia, o que nós temos avançado, e aí o ministro Sebastião já tocou no assunto, é a questão do reconhecimento, que também nós nos contentávamos até há pouco tempo com uma jurisprudência que nós criamos, né, de que o artigo 226, quando exige algumas formalidades, tem ali algumas recomendações, que, portanto, a inobservância dessas recomendações produziria uma mera irregularidade que não geraria qualquer nulidade do inquérito. E, graças a isso,
um sem número de pessoas cumpriram ou estão cumprindo pena e estão presas por conta dessa jurisprudência que nós modificamos. Nós nos envergonhamos desse passado, mas temos de nos orgulhar de que propusemos algo que está efetivamente produzindo mudança. Eu termino com essa imagem. Vejam o olhar deste rapaz. O nome dele é Paulo Alberto da Silva Costa, um rapaz de 31 anos que passou 3 anos preso após ser acusado de 62 roubos a partir de uma fotografia que constou de um álbum de suspeitos que permitiu à polícia, induzindo a primeira das vítimas a apontá-lo como autor do roubo, imputar-lhe 61 outros roubos num espaço de menos de 2 anos. Esse rapaz ficou preso 3 anos, ainda está respondendo a dezenas de processos, sabe-se lá quando irá se livrar de cada um deles. A terceira sessão, e aqui contamos com todos os ministros, que foram unânimes em reconhecer esse abuso, não julgamos apenas um habeas corpus, nós determinamos que ele fosse solto imediatamente, e ainda demorou 2 dias para ele ser solto, mas finalmente ele está em liberdade. Ninguém vai trazer de volta esses 3 anos que ele perdeu, ninguém vai trazer de volta o estranhamento que a própria filha teve ao vê-lo o dia que ele retornou à casa, ninguém vai lhe trazer o emprego desfeito, a imagem criada em torno dele, enfim, danos irreparáveis que o descuido de um sistema produziu. Então, é preciso que nós nos lembremos permanentemente de que processo penal é produto da civilização. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Schietti. Suas palavras dentro do tempo, Vossa Excelência cumpriu rigorosamente o tempo, 10 minutos. Agradecemos a sua participação nessa mesa, que traz sempre a voz sensata e sensível do bom juiz. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o doutor Neide Barros Belo Filho, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e pós-doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Esse não chega. Eu prefiro. Uma literalmente calorosa saudação a todos. Eu vou me permitir fazê-la na pessoa do nosso aniversariante, Rogério Schietti, meu irmão querido. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou usar meus 10 minutos para tratar de 3 temas que me parecem bastante importantes, quando o assunto é investigação ou fase instrutória do rito processual penal. O primeiro deles é o que eu chamo de mito da verdade real, que me parece que causa uma série de confusões dentro do próprio processo de estabelecimento de uma teoria pró ou contra a acusação, os conteúdos morais sobre as rotinas processuais e, por fim, o Fish and Expedition e as técnicas de investigação que me parecem absolutamente derrogatórias de uma série de direitos fundamentais. O primeiro deles, quando eu trato do mito da verdade real, me parece que essa construção que foi feita e, de certa maneira, sólida no curso dos tempos, permitiu que o juiz fosse um buscador de uma verdade que existe em algum lugar do espaço. Quando essa verdade vai ser buscada, eu necessariamente tenho algo a encontrar e, consequentemente, deixo de discutir uma série de argumentações que se colocam dentro do próprio processo penal, porque há alguma coisa no mundo fenomênico que precisa ser encontrada e precisa ser provada. Ou seja, quando eu abro mão da hipótese ou da possibilidade de estabelecer um embate argumentativo sobre as teses dispostas na acusação e dou ao juiz o poder-dever de buscar alguma verdade que existe no mundo fenomênico, independentemente daquilo que pode ser provado, argumentado e discutido no processo penal, eu abro a porta para uma série de problemas investigativos que me parecem que terminam por causar extremo dano à própria possibilidade de defesa e aos direitos
direitos fundamentais dos réus. Isso se demonstra, basicamente, quando eu defendo teses, verba e graça, como aquela que, se eu não conseguir contra-argumentar de forma coerente a tese que está esculpida na denúncia, isso implica necessariamente uma concordância com aquilo que é desenvolvido pela tese acusatória ou pela tese do investigador. Isso poderia parecer, se nós tratarmos com o processo penal moderno, poderia parecer uma aberração, é, na verdade, a tese ou a sustentação de um ex-deputado federal e ex-procurador da República. E a tese desenvolvida no mestrado e naquele LM diz basicamente o seguinte, que eu não preciso estabelecer uma lógica de convencimento. Eu preciso tão somente estabelecer uma tese acusatória que não permita a você, réu, estabelecer uma argumentação em sentido inverso, que possa justificar coerentemente aquilo que está sendo feito. O que implica dizer que todas as vezes que eu der ao juiz a possibilidade de buscar uma verdade real e, consequentemente, ter poder de fazê-lo, eu abro mão de um embate coerente, de uma retórica processual que precisa ser feita também no processo penal, como, espelhadamente, é feita no processo civil. E, em segundo lugar, o que me parece algo a ser discutido são os conteúdos morais que se estabelecem sobre as rotinas processuais. É a famosa ideia que também ficou cristalizada na expressão não temos prova, mas temos convicção. É uma certa pressuposição que todos temos e que é inerente à natureza humana, Kant já dizia isso, mas que nos permite ter um preconceito, um prejuízo sobre determinados fatos. Só que esses preconceitos, esses prejuízos, eles precisam se submeter a regras processuais frias que não estão presas ou não estão vinculadas a juízos morais que possam ser prévios. Porque a compreensão moral que eu possa ter sobre determinado fato, e ainda que eu ache aquele fato condenável, e ainda que eu tenha a pressuposição de que aquilo realmente aconteceu, eu preciso de juízos objetivos e de compreensões claras e extremamente frias de que aquele fato realmente terá acontecido. Dito de outra forma, eu preciso fugir de certos juízos morais prévios e vale aquele velho brocardo que nós utilizamos sempre, Deus me perdoe da bondade dos bons, porque da maldade dos maus eu mesmo me protejo. O que implica dizer que eu preciso estabelecer uma separação, que no plano teórico ela existe, mas na prática ela é sempre deixada de lado, basta verificar a jurisprudência de alguns tribunais acerca do tráfico de entorpecentes, já falo disso num dado momento, eu preciso me desfazer desses juízos. Se nós pegarmos alguma jurisprudência sobre investigações em tráfico de drogas, nós verificamos certos pressupostos e certas emendas que dizem o contrário de casos absolutamente idênticos quando eu trato de outro tipo penal. Por que isso é assim? Porque nós não conseguimos nos livrar dos nossos juízos morais prévios e de uma certa confusão que nós fazemos com a nossa compreensão de certo e errado sobre a compreensão ou a hipótese argumentativa que é discutida dentro do próprio processo. Portanto, isso quer me parecer que se nós temos um juízo ou uma determinada lógica sobre o que é permitido e o que não é, quando o assunto é crime contra a paz pública ou crime contra o patrimônio, por que não utilizamos esse mesmo juízo de valor ou essa mesma régua quando tratamos de tráfico internacional de drogas, por exemplo? Isso é assim porque nós fazemos uma certa mistura, que é natural, já citei Kant antes, entre juízos morais e juízos absolutamente jurídicos ou dogmáticos. Isso precisa ser bem discutido quando a matéria é penal e quando a matéria é processual penal. E ainda há um grave, quer me parecer, problema dentro da investigação quando eu trato do Fish and Expedition, quando eu trato da investigação exclusiva sobre pessoas e não sobre fatos. O que não é a mesma coisa de serendipidade, o que não é a mesma coisa de encontro fortuito de provas, mas que, vinculado àquela compreensão prévia de que eu tenho juízos morais específicos sobre determinado crime, não sobre outros, positivo em relação a uns e negativos em relação a outros, eu me permito, por exemplo, estabelecer toda uma lógica de busca de fatos quando a minha investigação dizia respeito apenas a um fato específico. O Fish and Expedition nada mais é do que uma investigação sobre pessoas, ou de uma investigação que é jungida não pelo fato que eu tendo a investigar, mas pela pré-compreensão moral que eu tenho acerca do que aquele sujeito específico poderá ter feito no mundo fenomênico. Ou seja,
eu abro mão de qualquer hipótese de discussão argumentativa sobre produção de determinada prova e, ao fazê-lo, eu me permito ser compelido pelo juízo moral que eu tenho sobre aquele fato e permitir que tudo seja escrutinado, que tudo seja pesquisado, que tudo seja buscado em nome de uma verdade real que eu preciso encontrar. E aí, eu nunca me esqueço de uma frase do professor Renê Eudótti, quando ele dizia, certa feita, e o Mídio Joel pode atestar a veracidade disso, que um ano de escuta telefônica, meu filho, nem o Papa. Por um motivo muito simples, porque todos nós somos humanos, ainda que estejamos em outro plano metafísico, mas, efetivamente, não é razoável a busca sobre qualquer pesquisa, sobre qualquer fato, muito menos ainda jungido por um certo desejo, por uma certa vontade de escrutinar pessoas e não fatos, e de misturar os juízos morais com os juízos sobre fatos. Portanto, essas três questões que eu busquei, todas elas se interligam e partem do mesmo tronco comum. É a lógica que nós conseguimos construir do processo penal com uma busca da afirmação daquilo que nós achamos errado, e não uma busca acerca dos fatos que efetivamente foram feitos, que é a confusão entre a ideia do moralmente relevante e daquilo que é imoral ou daquilo que é amoral, o que termina sendo uma confusão entre a dogmática do direito penal moderno e uma certa metafísica do comportamento humano, que faz com que nós possamos separar os homens entre bonzinhos e mauzinhos, e como se nosso papel, enquanto cumpridores do direito, fosse o de cumprir a lei e a ordem e, portanto, separar aquilo que deve ser buscado daquilo que deve ser distanciado. E aí caímos, infelizmente, numa máxima que também diz, e isso é de um professor de direito penal italiano, como disse o professor Schetti, a mesa acaba sendo meio ítalo-brasileira, pelo menos nas antecedências, quando ele dizia que o direito penal, ele, na verdade, foi feito para que os pobres não roubem dos ricos. E o direito civil foi feito para que os ricos continuem a roubar os pobres. Se isso non è vero per bene trovato, o que nos implica dizer que eu preciso modificar a lógica da discussão dentro do processo penal e partir para um embate argumentativo sobre teses que tendem a justificar a existência de um fato, e não um escrutinamento moral ou uma busca por uma verdade que só vai existir na cabeça do magistrado, e o que será a minha verdade se a outra verdade for de alguém com quem eu não concorde absolutamente com nenhum dos pressupostos. O que será do judeu se o juiz for muçulmano, o que será do católico se o juiz for evangélico. Ou seja, nós não podemos misturar conteúdos morais ou reprovações de natureza subjetiva com buscas objetivas em relação aos fatos. Me perdoem tanto a velocidade da fala quanto o espremido da exposição, mas, em síntese, me parece que essa maneira de tratar o processo penal está na origem dos problemas que nós temos em relação a todas as hipóteses de instrumentos tanto de busca pré-processual quanto de instruções processuais. Muito obrigado. Agradeço ao desembargador Ney Belo e faço um reconhecimento neste momento em nome de toda a advocacia aos 3 magistrados que acabam de se manifestar nesta mesa, como sendo estes, pelo olhar da advocacia, magistrados respeitosos conosco, garantidores de prerrogativas e garantidores também do devido processo legal ao judicionado brasileiro. Eu passo a palavra à doutora Fernanda Tortman, sócia fundadora do Tortman, Galvão e Maranhão Advogados, conselheira federal suplente da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Rio de Janeiro, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e mestre em Direito pela Universitat Frankfurt am Main. Boa tarde a todos. Eu vou me permitir não cumprimentar a todos na mesa e a muita gente na plateia por quem tenho muito apreço, muita admiração, porque se eu fizer isso, o tempo acaba e eu nem comecei. O tema que eu vou abordar diz respeito também à investigação, e eu tive a ideia de abordar porque há 2 anos atrás, mais ou menos, eu publiquei um artigo no Conjur
com um advogado, Cláudio Bidino, e nesse artigo eu dizia, com base na doutrina Brady, quer dizer, um julgado americano da Corte Suprema Americana, de 1963, já eles falavam isso, e esse julgado, em linhas gerais, diz que a acusação tem a obrigação de espontaneamente apresentar à defesa todas as provas de que tiver notícia, sejam contrárias, sejam favoráveis ao réu. Não é dizer, com base em súmula 14, que a defesa tem direito a olhar, a ter vista dos autos e ter as provas. Não, é dizer, e isso se dá porque no direito americano, ao contrário do que aconteceu muito tempo aqui, não existem cadernos processuais, né? As provas são amealhadas pelo Ministério Público, você não tem autos de inquérito. Então, por isso, criou-se essa doutrina, a doutrina Brady, no sentido de que tudo que ele tiver ali na gaveta dele, seja para iniciar o processo, seja para iniciar uma negociação de acordo, ele deve apresentar à defesa, para que a defesa tenha ciência de tudo antes de começar a sua defesa ou antes de negociar um acordo. E aí eu publiquei numa mídia social esse artigo e alguém me perguntou, mas como assim o Ministério Público vai apresentar prova favorável à defesa? Eu falei, sim. Então a defesa também tem que apresentar prova favorável à acusação? Não. Se quiser discutir, vai no direct que a gente conversa. Nunca foi. Então, enfim, e por que isso, né? Eu sei que aqui não tem só criminalista, né? Tem pessoas de outras áreas do direito. Primeiro, em razão de uma correta aplicação do princípio da paridade de armas, né? A gente vai ver, não é exatamente igual o direito que um tem que o outro tem. E segundo, com base no que o desembargador Ney Belo já adiantou, e eu juro que a gente não combinou, mas ele me facilitou a vida, sobre a questão da ficção, do mito que é a verdade real. A gente sabe que o processo é uma tentativa de reconstituição dos fatos que seja legal e constitucionalmente válida, mas não há hipótese de realmente ter certeza que se vai chegar a uma verdade real, que a gente tem uma verdade processual após esse processo constitucional e legalmente válido. E por quê? Porque é claro que quando um crime é cometido, existe todo um aparato estatal que tem uma força muito maior que o particular e que é a defesa, de forma a buscar que sua tese seja acolhida no final do processo, né? Então, exatamente por isso, porque esse Estado tem essa força toda, esse próprio Estado tem que limitar os seus poderes. E essa é uma forma de limitar o poder quando impõe que a acusação leve à defesa todas as provas e o contrário não é verdadeiro, a defesa não tem essa obrigação. E, por outro lado, a questão realmente da verdade real, né? É uma ficção, a gente não tem essa certeza e, portanto, o que a gente tem que ter é um processo legal e constitucionalmente válido, dentro do qual, portanto, essa regra deveria ser seguida, da doutrina Brady. O Roxin, inclusive, ele é um grande penalista, mas também escreve sobre processo penal. A respeito da paridade de armas, ele diz o seguinte, que a função da garantia do fair trial é expressada mais adequadamente pelo termo equilíbrio processual e não paridade de armas. Ele fala em Verfahrensbalance. Segundo ele, o investigado, o acusado, deve ter a chance efetiva de analisar criticamente e refutar as provas incriminadoras produzidas pelo poderoso aparato estatal de persecução penal. E é nesse momento, então, que se ele tem esse direito de analisar criticamente e refutar, ele tem que saber todas, inclusive todas que existem, inclusive as que são favoráveis ao acusado. Muito bem. O precedente da Corte Suprema Americana que eu mencionei, da doutrina Brady, né, do caso Brady versus Maryland, de 1963, tratava de um caso em que um sujeito foi condenado à morte por homicídio. Eram dois agentes que cometeram um crime de roubo e um deles estava negociando o plea bargain lá. E o Ministério Público tinha a prova da inocência dele, que era o depoimento do outro, que o outro dizia, fui eu que matei, ele não matou, ele só participou de alguma forma do roubo. Pois ele fez um plea bargain para não ser condenado à morte, sem saber que existia uma prova absolutamente
absolutória para ele. E, a partir disso, isso foi levado à Suprema Corte, a partir disso, começou a tratar, a Suprema Corte começou a tratar do tema de uma forma mais séria, eu diria. E, em 76, e aí tem, né, outros precedentes passaram a aplicar o que se fez na doutrina Brady. Em 76, o caso United States versus Agurs, disse que a acusação tem o dever de fornecer as provas independentemente de requerimento do acusado. É exatamente a consequência da doutrina Brady. Em outro caso, já em 85, um pouco mais recente, mas ainda a gente parece que está um pouco atrasado, o caso United States versus Bagley, falou, nesse caso, se disse que a probabilidade razoável de que se a prova tivesse sido revelada à defesa, o resultado do processo teria sido diferente, é suficiente para que se anule, então, o processo, porque seria provável que com aquela prova o resultado seria diferente, seja em acordo, que a gente sabe que a justiça americana é bastante negocial, seja em processo, em ação penal. E aí, por que eu digo, e por que eu entendo até que a gente está um pouco atrasado nisso, sim, e faz sentido que a gente esteja? Exatamente porque nos Estados Unidos não há caderno processual. Não há como falar súmula 14 vista de autos e o advogado vai ter acesso a tudo que foi produzido na investigação. Não tem. Então, existe essa obrigatoriedade que a Suprema Corte determinou. O que acontece é que o cenário começou a mudar no Brasil de uns tempos para cá, de alguns anos para cá. Porque, atualmente, você pede, sim, acesso àqueles autos, mas o que a gente vê na prática, no âmbito, principalmente, dessas grandes operações, é que, às vezes, uma pessoa está sendo investigada em diversos PICs, os chamados PICs, os procedimentos investigativos do Ministério Público, e você não tem ideia do que tem ali. Você tem ideia no que tem naquele que foi apresentado a você, que você soube da existência, porque, eventualmente, o cliente foi preso no âmbito de uma cautelar ligada àquele procedimento, ou sofreu uma busca e apreensão, e aí você tem aquele número e pede. Só que não é mais assim. Hoje em dia, não sei se proposital ou não, existe uma infinidade de procedimentos instaurados que, de alguma forma, pelo menos, tangenciam aquele tema principal. Isso vejo acontecer na prática, obviamente não vou entrar em considerações concretas, mas isso acontece na prática, sim. E aí o que acontece? O acusado está se defendendo na ação penal que foi deflagrada contra ele e, ao final da ação penal, surgem provas, ele descobre provas que poderiam ser absolutórias e aí ele já perdeu a oportunidade. Então, embora até o ministro Schietti, inclusive, também não é porque foi aniversário dele, não, é porque ele foi um precursor também em tratar desse assunto. Em 2006, no livro dele, Garantias Processuais nos Recursos Criminais, ele já apontava, de certa forma, para isso, na medida em que ele falava de uma atuação objetiva do Ministério Público, inclusive com base em legislação processual portuguesa, dizendo que o Ministério Público deve atuar com o propósito de obter justiça e não apenas de recolher dados instrutórios contrários ao interesse do imputado. Então, não só ele tem que recolher, mas ele tem que apresentar. Ele não pode selecionar. Não, esse, ok, eu apresento, mas o outro, porque é absolutório demais, por exemplo, eu não vou apresentar. Então, eu acho que é um tema novo no Brasil, embora seja bem antigo, né? Em 63, já tem 70 anos que isso é discutido na... Hã? Não é você, é a Suprema Corte. Que já é discutido na Suprema Corte Americana, mas eu acho que agora, diante dessa nova realidade das investigações brasileiras, eu acho que é o caso das cortes superiores passarem a visitar o tema de forma a compatibilizar, porque, e aí para terminar, e o meu tempo ainda tem 1 minuto, a verdade é que a gente gosta de importar, né? A gente gosta dos estrangeirismos, seja da Alemanha, e às vezes importa também teorias que não são aplicáveis, seja dos Estados Unidos, muita coisa, essa coisa da justiça negocial, né? Da colaboração. A gente importou muito, só que a gente não está importando as garantias que eles criaram para fazer frente a esses institutos que eles criaram também. Então, eu acho que é tempo de a gente começar a importar garantias também. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, querida amiga Fernanda Tortman. Registro a alegria de sua amizade, a honra de sua amizade e de dividir consigo o espaço no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu passo a palavra ao doutor André Calegari, que é sócio fundador do Calegari Advogados, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, professor do Instituto Ibero-Americano de Direito Penal e pós-doutor em Direito Penal pela Universidade Autônoma de Madrid. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. É uma honra estar nessa mesa. Inicialmente, eu gostaria de saudar, eu vou pecar pelo protocolo e vou saudar, pelo menos, o aniversariante, aqui presente, o ministro Schietti e demais ministros aqui, que nós estamos quase diante de uma sessão, com o ministro Joel presente, o ministro Saldanha, o ministro Belize. Nós podemos ter quase uma sessão reunida aqui do STJ. E se juntar todos os candidatos, nós temos provavelmente uma sessão mesmo. Então fica uma saudação muito especial também aos candidatos, aos demais integrantes da mesa, minha saudação toda especial. E eu, particularmente hoje, estou emocionado, porque meu filho, quebrando o protocolo novamente, que aqui se encontra, inicia sua carreira acadêmica, aprovado no IDP, e, portanto, é uma honra tê-lo na assistência nessa plateia. Bom, obrigado. A minha ideia num congresso acadêmico dessa magnitude é sempre dizer o seguinte: nós temos que sair maior do que nós entramos. E para isso, o ministro Schietti, o ministro Sebastião, trouxeram a jurisprudência da Corte. Mas a minha pergunta, quando escrevia a palestra, eu me perguntava, por que erramos tanto, ministro? Por quê? E eu elenquei, conforme os alemães fazem, uma série de itens, porque eles são pragmáticos quando fazem as palestras, eles leem as palestras, na realidade, eu vou poupá-los disso. Mas por que erramos tanto na investigação? Porque o título da palestra é Reflexões sobre o Poder de Investigar. E por que nós erramos tanto? Então vamos fazer um contexto histórico. Por que houveram tantos erros? Primeiro, nós usamos e abusamos das famosas conduções coercitivas. No contexto, claro que depois afastado pela Corte Constitucional e as demais cortes, no contexto seguinte, vamos fazer o sujeito prestar depoimento, a qualquer custo. Porque era um paradoxo já no poder de investigar, se o sujeito podia o mais, que era ficar em silêncio, para não se autoincriminar, como prevê a Constituição Federal, o menos, que era conduzi-lo, era respaldado pelo Poder Judiciário. Evidentemente que isso foi afastado posteriormente, mas essa é uma reflexão que nos faz pensar. Depois, e isso ainda continua sendo utilizado, as prisões provisórias ou temporárias, 5 dias irrenováveis. Também ninguém me tira da cabeça que o contexto é o depoimento, ministro Schietti e ministro Sebastião. Por quê? Porque muitos delegados de Polícia Federal, me perdoem, eu sei que tem alguns presentes, que uma vez ouvido o investigado, vai um ofício para o juiz que não há mais interesse na prisão. Essa prisão foi pensada para investigação em crimes graves, em falta de identificação, só para determinados delitos, mas ela se banalizou. Em terceiro lugar, e foi dito pelo ministro Schietti, as quebras de sigilo telefônico, telemático e as interceptações, hoje, por sorte afastadas pelas cortes, e eu rendo homenagem de novo aqui, da reiteração sem fundamentação, onde se copiava o despacho, e numa reflexão se isso é investigação constitucional, nós vamos afirmar que não, mas nós sabemos que muitos desses procedimentos, como foi dito aqui, os PICs, famigerados PICs, relatório de inteligência financeira e PICs se misturavam, pois, na realidade, isso era produzido de um lado, sem qualquer controle jurisdicional, através da Receita ou através de requisição do Ministério Público, porém, sem que o Poder Judiciário tivesse envolvido e remetido depois, muitas vezes, já em forma de denúncia para acusação. Isso não é uma investigação correta do ponto de vista constitucional. A Fernanda falou na importação dos acordos. E aqui vem um problema seríssimo no Brasil. Tudo que foi criado com a Lei 12.850, que era para ter alguma utilidade prática, que são as famosas colaborações premiadas, deu errado. E por que deu errado? Porque nós sabemos, inclusive com parecer do Ministério Público Federal, que era melhor nós deixarmos alguém preso para que se obtivesse a confissão,
em troca da liberdade se o sujeito confessasse e entregasse os coautores ou partícipes do delito. Não é que o Instituto seja ruim, o Instituto foi mal utilizado. E, com essa má utilização, inclusive, nós tivemos correções inicialmente pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que começou a rechaçar as denúncias com base única e exclusivamente na palavra dos colaboradores, e depois na lei do pacote anticrime, que não mais permitiu que isso acontecesse. Também, quanto aos acordos, Fernando, nós temos que cuidar que o Brasil, nessa onda de nós fazermos acordo, isso remonta como investigação desde 1995. Douglas Hussack, que é um catedrático dos Estados Unidos, já falava sobre overcriminalization ou supercriminalização, sobreposição de acusações para investigação. Por quê? O processo nos Estados Unidos é caro, é lento. O que fazia o Ministério Público nos Estados Unidos? Oferecia acusação sobre 10 crimes para que o sujeito aceitasse o acordo sobre 2. Evidentemente que é muito melhor você cumprir pena, e lá o sujeito prefere cumprir a pena sobre 2 do que enfrentar o processo. Vou fazer uma crítica. No juizado especial, a Fernanda Tortman disse que muitas vezes esses fatos investigados sequer constituem crime. Eu digo mais, que muitas vezes no juizado especial criminal sequer o fato é típico, e se o sujeito fosse até o final do processo não seria condenado. Mas ele prefere aceitar a transação ou a suspensão condicional, porque nós investigamos mal, o inquérito ele é inquisitorial, e isso é uma das críticas, ele não tem adversidade, e aproveitando o que a Fernanda disse, nós não temos ainda o sistema defensivo, embora o Conselho Federal o preveja, mas não é uma prática, e isso, meus caros ministros, que vossas excelências tratam tão bem da questão da desigualdade, na realidade quem vai conseguir prover a advocacia defensiva será a classe mais abastada. Evidentemente que nós não vamos conseguir, ministro Schietti, produzir prova dessas pessoas do reconhecimento, como Vossa Excelência trata tão bem. Então, os acordos são um grande problema, e eu disse que eu ia elencar 8 causas de como nós investigamos mal. A quinta são os famigerados PICs. E, aliás, trazendo o que a Fernanda disse sobre o sistema americano, essa cláusula de duplo risco, e a minha mulher me corrige, está aqui presente, que eu falo muito mal inglês, ela disse, não fala que tu vai errar a palavra, que é a double jeopardy clause, que é o duplo risco de incriminação. E eu digo, os Estados Unidos veda, porque isso fere a quinta emenda. Só que aqui o Ministério Público abre um processo de investigação, ou 2, como nós já tivemos, ou 3, e a polícia abre mais um. E o sujeito está investigado 2 ou 3 vezes pelo menos fato, mal investigado, ministro Schietti, é a remessa depois de uma denúncia, se Vossas Excelências depois não trancam com um habeas corpus, o sujeito está lá investigado duplamente. Então, se vai por terra, duplo risco e ne bis in idem. Então, esse é outro dos problemas. Aqui, tinha elencado como a 6ª ou 7ª causa, e tanto o senhor como o ministro Sebastião já falaram sobre o reconhecimento de pessoas. E até na palestra escrita eu escrevo que rendo uma homenagem ao nosso querido aniversariante, o ministro Schietti, que corajosamente conseguiu enfrentar a situação no STJ. Isso vai ser publicado porque nós temos medo de fazer esse tipo de jurisprudência e dizer o seguinte, não, o direito penal investiga bem, isso é o que todos nós queríamos ouvir, e condena bem. Não, investiga mal e condena mal. Se nós não tivéssemos ministros corajosos para rechaçar esse tipo de investigação, e aqui rendo a todos os outros ministros presentes, talvez nós tivéssemos uma situação muito pior do que nós estamos vivenciando hoje. Então, fica aqui também essa ressalva. Em 7º lugar, coloquei a demora e a delonga das prisões preventivas como poder de investigar, porque, ministros, me desculpe, eu sei que Vossas Excelências não gostam dos habeas corpus dos advogados, mas nós não temos outra solução. O que acontece no primeiro grau? O juiz, infelizmente, do primeiro grau, prende mal, prende com prova precária, não revisa nos 90 dias, e quando há um pedido, o que acontece? Renova simplesmente o decreto que ensejou a prisão, a custódia preventiva, e isso recai e, evidentemente, atormenta as cortes superiores.
Por fim, a duração dos inquéritos policiais como poder de investigar, que o ministro Gilmar Mendes do Supremo teve a felicidade já de rechaçar isso também, dizendo: não pode ser infindável uma investigação, com sucessivos pedidos de prorrogação, sem que o Ministério Público diga nas diligências o que quer. Se não quer nada, é porque não tem o que provar. Se a polícia não provou nada, sinto muito, Vossas Excelências têm que arquivar. E o Supremo tem feito o arquivamento pelo controle judicial do inquérito policial. E, por fim, e termino aqui, que me preocupa muitíssimo, produção de prova de ofício pelo juiz. Dou só um exemplo, e talvez aqui seja um mote contrariando o excelentíssimo ministro Fux, que diz que o juiz de garantias vai atormentar o país, quando, eu não tenho problemas de dizer e dar os nomes, quando acho e penso exatamente o contrário. Como que um juiz, na lei de lavagem de dinheiro, que é o tema que eu mais estudo, pode ser independente e julgar um processo onde ele, de ofício, baseado em provas indiciárias, decreta um sequestro, suspeitando, porque aqui o ônus da prova cabe ao investigado, que deve provar a licitude dos seus bens. Quando que ele será imparcial para julgar esse delito? Nunca, porque senão ele vai se contradizer e vai ter que admitir que agiu mal lá no começo. Então, todas essas questões sobre as reflexões do poder de investigar, nós temos que fazê-las num evento dessa magnitude. Como eu disse, a nossa ideia, nós temos que sair daqui maior do que entramos. Para isso, eu rendo homenagem ao STJ e ao STF, que já estão trilhando esse caminho. Um caminho de grandeza, de crescimento, porque, infelizmente, o inquérito continua o mesmo. Com as reformas eternas do Código de Processo Penal, nada mudou. O que mudou foi a nossa mentalidade, a nossa inteligência, a nossa coragem e a nossa braveza de nós, mais uma vez unidos num evento desse porte, dizermos sim, é possível uma mudança. Muito obrigado. Parabéns, André Calegari, pela brilhante palestra que se traz a todos nós. Quero dizer que concordo e lhe dou razão em todas as suas palavras, mas eu tenho que fazer um registro. Quem tem razão mesmo é a sua esposa em relação à sua pronúncia. Brincadeiras à parte, parabéns. Saiba que você é reconhecido como um grande colega. Eu passo a palavra para o último palestrante da nossa mesa, que é o doutor André Marighetto, advogado, professor da Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione e Delibera Universitar. Está aprovado também. Eu vou dar para o Ney, eu vou passar para o Ney ler, porque o Ney tem uma pronúncia, eu não quero... Enfim, é este grande advogado, doutor André Marighetto, que tem a palavra por 10 minutos. Grazie. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria principalmente agradecer o convite para estar aqui e cumprimentar os membros dessa ilustre mesa, a partir dos ministros, dos embaixadores, o presidente da Ordem dos Advogados, colegas advogados também. Eu vou tentar ser muito mais pontual, justamente porque o tempo é pouco. Eu estou sentindo até um cheirinho de bacalhau que está chegando, não queria tirar o apetite de todo mundo, então realmente vou tentar ser quanto mais pontual. A minha, vamos dizer assim, contribuição é bem complicada, é bem de responsabilidade, justamente porque eu estou em uma mesa com relevantes exponentes, especialistas do mundo criminal e do direito penal. Eu chego do direito civil, do direito privado, então, na verdade,
ministro Sebastião Reis, nós temos que fazer isso para ter uma plateia assim importante. Tem que se infiltrar também nos penalistas para ter um auditório assim cheio. Mas, na verdade, seguindo também quanto o ministro Gilmar hoje de manhã lembrou em relação ao fórum, isso é um lugar para provocar, para compartilhar ideias. Então, a provocação que pode vir de um advogado, um docente civilista, acredito que possa justamente abrir um debate sobre o que nós entendemos ser importantes quando nós falamos dos modelos de comparação. Quando nós falamos da comparação, direito comparado, nós não referimos exclusivamente ao diferente sistema de direito, como law, civil law. Antes, a doutora Fernanda citou o plea bargain do experiência americana, por exemplo. Mas ou dentro do próprio mecanismo de civil law, a escola francesa, a escola alemã, a escola brasileira, a escola portuguesa, italiana, etc. Mas nós queremos lembrar que também dentro do próprio ordenamento, dentro do próprio sistema do direito, existem modelos que podem ser utilizados, podem ser exatamente instrumentalizados até, para resolver problemática. Me refiro, por exemplo, aos modelos de direito civil que podem ser utilizados para resolver questões de caráter criminal. O fato, por exemplo, de olhar ao próprio ordenamento jurídico nos leva a considerar que questões como compliance, acordos de colaborações, na verdade não encontram a fonte em um ordenamento estrangeiro, mas encontra a fonte diretamente no próprio ordenamento, porque não deixa de deixar, por exemplo, um acordo de delação, ser um acordo, assim, depois como, citando a jurisprudência do habeas corpus do ministro Toffoli, famoso habeas corpus, ser um negócio jurídico. Então, sendo um negócio jurídico, nós, civilistas, nós sentemos, nós ouvimos, nós somos chamados, de qualquer forma, a poder, de qualquer forma, contribuir com a experiência dos negócios jurídicos enquanto tais. E, portanto, acho e convido assim, a provocação, convido essa com provocação, em considerar outros modelos internos aos próprios ordenamentos para que a luta, vamos dizer assim, a criminalidade, mas ao mesmo tempo a preservação aos direitos fundamentais e aos equilíbrios processuais sejam mantidos. Hoje de manhã se falava também muito da importância do papel da tecnologia que nós vamos ter, que nós já estamos tendo. No lado civil, nós falamos do problema dos contratos inteligentes, Mas o que vai acontecer se amanhã vai ter uma investigação inteligente? Se nós humanos, pessoas humanas, temos dificuldade a entender qual é a defesa da tutela da pessoa humana, você imagina discutir isso com uma máquina, uma inteligência artificial. Então, isso nos leva a considerar e nos preocupar, assim, agora, que precisamos de modelos. Precisamos de modelos que funcionem para manter o Estado democrático de direito, objetivo final de qualquer tipo de discussão, a meu modo de ver, e, ao mesmo tempo, a eficiência da luta contra a criminalidade, contra a violação dos direitos enquanto crime. Então, a proposta justamente é aquela de utilizar modelos, por exemplo, do lado civil. Eu me refiro, por exemplo, aos conceitos de boa-fé objetiva. Os conceitos de boa-fé objetiva é o dever, nós utilizamos de comportamento, um comportamento objetivo, uma boa atividade em relação ao cumprimento de todas as leis e as boas práticas. Isso já foi recebido. Quando nós falamos do compliance, para os civilistas, outra coisa não é que uma aplicação de um conceito, de um princípio de boa-fé objetiva. Não é a obrigação principal, tem que se comportar de forma correta. Se não está escrito, é a obrigação de
boa-fé objetiva. No caso do compliance, chegamos a considerar toda uma série de obrigações que hoje estão escritas e que constitui hoje guidelines, foi aprovada agora da OECD, aquela famosa guidelines de comportamento para as pessoas jurídicas multinacionais. Então, isso é um avanço, é um modelo que eu acredito não é separado ou alternativo a, por exemplo, a busca, não, de determinados comportamentos que violam determinadas normas, mas é um caminho que pode ser utilizado, é um diálogo que pode ser utilizado para correr de forma juntas. E, falando dos acordos de delação, claramente, sendo um contratualista, não posso que promover esse tipo de utilização, esse meio. Não tanto por atirar plateia e interesse do lado civilista, mas porque, fundamentalmente, nós civilistas, nós temos nós estamos, de fato, já per natureza, obrigado, entre aspas, a considerar um processo igualitário. Ou seja, a nossa parte, a controparte, não é uma autoridade, a maioria das casos, não é uma autoridade qual pode ser o Ministério Público, uma autoridade de justiça, um operador da justiça. Nós estamos atuando fundamentalmente entre privados. Então, a ideia de nos relacionar com um par, vamos dizer assim, é íncita ao nosso processo. Então, o modelo de recolher determinadas lógicas nesse sentido, é uma provocação porque seja, de fato, transmitida também a discussões de caráter penal. É claro que a prerrogativa e a importância que os operadores de justiça têm, justamente pela luta ao crime, é diferente, é mais pública, mais de interesse sobre as partes. Mas, e do lado civil e do lado criminal, a gente não deixa de cumprir e respeitar os mesmos princípios que constituem o conceito de Estado Democrático de Direito. Então, ou com uma aplicação direta ou uma aplicação indireta, de fato, a finalidade é sempre aquela. E, portanto, vamos dizer assim, o debate sobre o que devem ser considerados os poderes e os limites dos poderes de investigações é um debate que, de qualquer forma, vai continuar a existir, porque, de fato, é um diálogo entre diferentes poderes, é um diálogo de diferentes entidades. Então, é a metodologia que está, a meu modo de ver, que precisa ser mudada, pensando a uma lógica mais de justo processo, de um ecoprocesso, porque é justo processo, ao lugar, vamos dizer assim, de prerrogativas, vamos dizer assim, de investigações que só uma parte, evidentemente, possui per lei, etc. Eu, em relação vamos dizer assim, a esse debate, queria trazer, estão falando entre comparatistas, o ministro Schetti falou que é mesa quase italiana, sim, eu gostaria de levar uma experiência italiana em relação a um caso que que caracterizou, vamos dizer assim, esse debate sobre os limites dos poderes de investigação dos últimos 30 anos. Nós partimos com aquele famoso caso de Mãos Limpas, Mani Pulite, que muitas vezes foram citados por outras operações que envolveram, de fato, situações no Brasil. E per dizer que esse debate sobre a utilização desses poderes investigativos, até hoje, são atuais e controvertidos, ao ponto, e aqui encerro minha intervenção, que 2 semanas atrás, dia 15 de junho, teve uma reforma da Justiça, atuada através da forma de decreto legislativo, do ex-magistrado, o doutor Ennio Nordio, o qual fundamentalmente improntou 3 pontos para, vamos dizer assim, os poderes de investigação. Primeiro, ele, vamos dizer assim, propôs, mas de fato é aplicável, a abolição do crime de abuso de autoridade.
Na Itália não vai ter mais o crime de abuso de autoridade. Segundo, limitou completamente o uso das medidas cautelares sob forma de limitação das liberdades pessoais dos imputados. E, por último, limitou a possibilidade da utilização dos meios de imprensa durante as fases de investigações, ou seja, o conteúdo das investigações não pode ser mais utilizados ou divulgados, vamos dizer assim, através mesmo de comunicação. Então, vocês veem que realmente tem alguns falam de guerra entre os poderes em relação a quanto tem que medir aonde está o limite da uma parte e o limite da outra. Do outro parte, aí chega a provocação de utilizar os meios alternativos, mediar um diálogo, de forma que, de um lado, sejam respeitados os direitos fundamentais e o Estado democrático de direito, e, ao mesmo tempo, a luta ao crime. Com isso, quero encerrar essa minha provocação e agradeço mais uma vez pelo convite por estar aqui na frente dessa linda plateia. Obrigado. Bom, com o encerramento da última palestra, última intervenção, quero agradecer a presença de todos, fazendo um agradecimento especial aos conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil aqui presentes, Rony Pros Duarte, Cristiane Damasceno, Ulisses Rabaneda e Juliana Bumachá, e fazendo também um agradecimento pessoal de reconhecimento por conta, e essa na conta pessoal, a esse grande advogado criminalista que recebi sua amizade como legado e herança do meu pai, que há mais de 20 anos convivemos juntos e com ele pude muito aprender, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso conhecido e querido Cacai. Muito obrigado, Cacai, por tudo. Agradeço aos senhores palestrantes, agradeço a presença de todos e encerro este painel. Muito obrigado. Rápido e rasteiro. Objetivo. Isso aqui é fichinha, né? Tá descansando aí. Grande Joel. Nosso tribunal. Professor.